Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre processos de desenvolvimento de software. Mais exatamente, eu vou continuar falando sobre processos de desenvolvimento ágeis, dessa vez abordando o processo XP ou Extreme Programming. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, essa é a sexta aula sobre processos de desenvolvimento ágeis. Como eu falei, hoje nós vamos abordar o processo Extreme Programming ou programação extrema. Antes de iniciar a aula, é importante destacar que muito do conteúdo apresentado aqui foi inspirado, retirado do livro de Engenharia de Software do professor Raul Václavic e também de outras fontes como o Roger Pressman e o Ian Somerville, além de outros conteúdos. Mas vamos iniciar. Então, XP é um método ágil que se baseia em uma série de valores, princípios, práticas e regras. Nós vamos estudar a maioria desses princípios. Antes, nós vamos começar falando sobre os papéis. Existem essencialmente 4 papéis principais no XP. O primeiro se refere aos clientes. Na verdade, clientes pode não se referir somente à pessoa que paga pelo produto, mas também partes interessadas, ou seja, usuários chaves que têm conhecimento profundo sobre uma determinada faceta da empresa, sobre um determinado setor, um determinado departamento, sobre um determinado processo. Então, eles têm conhecimento como as coisas funcionam. E são, então, profissionais das quais se pode retirar muita informação e muitos requisitos sobre o software. Então, por esse motivo, se espera que os clientes tenham um alto engajamento com o processo de desenvolvimento. Esse, na verdade, é um princípio prescrito pela maioria, se não todos os processos de desenvolvimento ágeis, mas ele é um princípio um tanto problemático, porque usuários-chave são muito caros para a empresa. Eles têm muito conhecimento e eles são muitas vezes imprescindíveis para a empresa. Ela não pode dispensar eles por muito tempo. Então, não é um princípio muito fácil de se conseguir. De qualquer forma, os clientes eles devem criar as histórias de usuário. Histórias de usuário basicamente se referem a requisitos funcionais. Elas determinam que funções os clientes desejam que o software ofereça para eles. Então, eles escrevem cartões onde eles dizem: eu, como um determinado papel, desejo que o software faça tal coisa para que eu obtenha tal benefício. Eles também fornecem pareceres, ou seja, feedbacks contínuos a respeito se o software está funcionando corretamente, se o produto está atendendo às necessidades deles, se as iterações, se as entregas estão satisfazendo o cliente, estão no caminho certo. Isso também é um princípio essencial para o XP, deve haver muito parecer. E eles também tomam as decisões de negócio relacionadas ao projeto. Nós temos os programadores ou desenvolvedores, que são os que codificam o produto. Eles também produzem testes de unidade. O XP se baseia muito em testes. Ele trabalha com desenvolvimento dirigido a testes, ou Test Driven Development. Eles implementam as histórias do usuário, executam os testes de unidade e também fazem, muitas vezes, a integração do código. Nós temos o papel de rastreador ou gerente, que não é exatamente um gerente como se entende normalmente, mas ele desempenha muitas tarefas de um gerente. Na verdade, esse papel não é realmente obrigatório, mas é bastante útil. Ele tem o nome de tracker ou rastreador, porque ele determina se o projeto está no caminho certo. Ele tenta rastrear a posição do projeto. Então, o papel de rastreador, ele pode ser assumido por um dos desenvolvedores. Ele tenta facilitar a comunicação entre os clientes e os programadores. Eles organizam as reuniões, mediam as discussões e acompanham o progresso do projeto.
E nós temos o papel de treinador. Também é um papel opcional, mas pode ser útil quando a equipe tem pouca experiência com a filosofia ágil. Então pode-se chamar alguém de fora que tem experiência nisso. Ele pode ou não fazer parte da equipe, pode ou não se envolver no desenvolvimento, e basicamente ele ajuda a equipe a se adaptar à filosofia, ensina a melhor como utilizar as práticas XP, passa um pouco de sua experiência para a equipe. Bom, eu vou falar sobre o ciclo de vida do XP. Aqui eu estou me baseando principalmente no Pressman, mas também em outros autores. Na verdade, aqui essas são as 4 principais fases, mas vocês vão encontrar alguns autores que preconizam mais fases. Então, nós temos as fases de planejamento, ou jogo de planejamento, projeto, codificação e testes. Aqui nós temos uma figura representando o ciclo de vida do XP. Então, aqui nós temos cada uma das 4 principais fases, onde nós temos a fase de planejamento, que possui as fases de iniciação de requisitos, possui as tarefas, executa as tarefas de iniciação de requisitos, produção de histórias de usuário, priorização de histórias de usuário, estimação das histórias do usuário e seleção das histórias do usuário para uma determinada iteração. Então, alguns autores afirmam que a iniciação de requisitos, na verdade, é uma fase independente, certo? Onde se tenta compreender os requisitos do software e mesmo como a organização funciona. Nós temos também a fase de projeto, onde ela preconiza que o projeto deve ser o mais simples possível. Então, nessa fase, são produzidos cartões CRC. Esse é basicamente um dos poucos artefatos obrigatórios dessa fase, embora outros modelos de software, como diagramas de sequência, diagramas de classe, possam ser produzidos. E também, se for necessário, se alguma história for considerada complexa, pode-se produzir protótipos operacionais para ajudar a compreender a sua complexidade e conferir se ela foi compreendida corretamente. Depois nós temos a fase de codificação, onde, como o nome diz, as histórias são codificadas, as iterações são executadas, código é produzido. Então, se produzem testes unitários, o software é codificado por duplas de programadores, esse é um princípio do XP, são executados os testes unitários e o código é integrado. Depois nós temos a fase de testes, onde os testes unitários podem ser executados novamente. Se executam testes de integração para ver se todos os módulos, todas as classes, todas as histórias do usuário estão funcionando bem integradas. São executados testes de validação para ver se o código realmente satisfaz os requisitos solicitados. E, finalmente, se são executados testes de aceitação com o cliente, onde o cliente vai, baseado nas histórias do usuário, verificar se realmente o software está fazendo o que foi solicitado, o que é necessário. Depois se verifica se forem encontrados erros ou são necessárias grandes melhorias, ou ainda se essa parte do ciclo de desenvolvimento ainda tem iterações, então se volta para o projeto. Caso contrário, se entregam as funcionalidades e se verifica. Ainda existem entregas, então se planeja um novo conjunto de histórias para o próximo conjunto de iterações e se repete todo esse ciclo. Se não existirem mais entregas, então o produto ele é finalizado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das fases. Então, o planejamento, ou jogo de planejamento, ele se inicia com a atividade de ouvir. Alguns autores chamam essa atividade de exploração e consideram uma fase independente. Basicamente, corresponde à engenharia de requisitos, em particular à etapa de iniciação de requisitos. Embora tenha análise, obviamente, e especificação no momento que as histórias são escritas. Ele permite à equipe entender o ambiente de negócio e fornece uma percepção ampla sobre os resultados esperados. Depois, existe ainda, continuando no planejamento,
As partes interessadas, então, elas definem as histórias dos usuários e as escrevem em cartões. Como eu falei, uma história de usuário identifica um requisito funcional, uma função que deve ser fornecida pelo software, e, como eu já disse antes, ela identifica uma pessoa, eu, como determinado papel que ela está assumindo, gerente, ah, secretário, etc. O papel que está assumindo no momento, quero que o software faça tal coisa com o objetivo de que ele me retorne tal, que eu alcance tal resultado. As partes interessadas eles também priorizam as histórias, se baseando no seu valor de negócio para as partes. Ah, e aí a equipe ela atribui um tempo para essas histórias, normalmente em termos de semanas de desenvolvimento. Se as histórias tiverem mais que 3 semanas, elas devem ser divididas em histórias menores, e se elas forem muito curtas, então elas devem ser fundidas com outras histórias. Ainda no planejamento, os clientes escolhem as histórias que apresentam maior valor para serem implantadas numa interação ou num conjunto de interações. Isso é chamado de planejamento de interação, e esse processo ele vai se repetir até que acabe as interações. E o tempo para cada iteração deve levar cerca de 3 semanas, de 1 a 3 semanas. Depois nós temos a fase de projeto, que trabalha com o princípio KISS, ou seja, Keep It Simple, ou seja, simplicidade. Eles devem fazer, se recomenda que o projeto seja o mais simples possível, se evitar complexidade o máximo possível. Se recomenda o uso de cartões CRC, que são abreviatura de classe, responsabilidade e colaboração, para tentar identificar e organizar as classes necessárias e qual é o comportamento esperado por seus objetos. Ah, Se uma história for complexa, se recomenda a criação de um protótipo operacional, com o objetivo de reduzir o risco para quando realmente for feita a implementação e for feita a implementação, quando realmente a implementação for iniciada, e também para validar as estimativas originais. Também, durante a fase de projeto, se for considerado necessário, podem-se produzir diagramas, UML, diagramas de classe, eventualmente até diagramas de caso de uso, diagramas de sequência, diagramas de comunicação, e outros diagramas quando isso for considerado necessário. Mas deve-se manter o princípio KISS, sempre tentar manter a simplicidade. Depois nós temos a codificação, que é a codificação propriamente dita, mas a XP se baseia no desenvolvimento dirigido a testes, o Test Driven Development. Então, antes de se codificar qualquer coisa, se produzem testes para aquela funcionalidade, para aquela história, para aquela unidade. Se parte do princípio que se não se é capaz de testar uma história, uma funcionalidade, então não se é capaz de desenvolvê-la. Então, ao elaborar o teste, se entende melhor o que precisa ser codificado. Então, somente no momento que que os testes são elaborados, então, as histórias são realmente codificadas por pares de programadores. A programação é feita em duplas, o que pode parecer estranho inicialmente. Além disso, os testes eles são executados antes de haver qualquer código. Isso vai ocorrer um erro, mas isso é proposital. É para deixar claro que uma nova funcionalidade, uma nova história está sendo adicionada. E também, no momento que se utilizarem ferramentas automatizadas de testes, isso é para fazer uma regressão de testes e garantir que nenhum erro está sendo inserido, nenhum erro novo está sendo inserido no que já foi desenvolvido. Ainda durante a codificação, o código ele vai sendo desenvolvido e, na medida que ele vai sendo concluído, ele deve ser integrado ao trabalho de outras duplas. Isso pode ser feito diariamente, por uma equipe de integração específica ou pela própria dupla. E a integração ela deve ser o mais contínua possível, e isso ajuda a evitar problemas de compatibilidade, de interfaceamento, de evita que ocorram problemas quando os módulos forem sendo integrados. E se houver algum erro, o erro é encontrado rapidamente. Depois nós temos a fase de testes,
Os testes de unidade, eles podem e devem ser executados novamente. Como eu falei, deve-se utilizar ferramentas que permitam automatizar esses códigos, esses testes, e que isso permita fazer teste de regressão. Então, sempre que houver uma modificação de código, se executa todos os códigos novos, todos os testes novamente, para verificar se não foi inserido algum erro novo. Também são feitos testes de integração e de validação. E, finalmente, se passam para os testes de aceitação ou teste de cliente, em que o cliente faz o teste final para garantir que realmente as novas funcionalidades, a nova entrega está correta e está sendo útil para ele. E esses testes de aceitação, eles são desenvolvidos, são criados a partir das histórias do usuário. Alguns princípios do XP. Alguns dos principais valores do XP. Simplicidade, como já se falou, deve-se fazer o código, o projeto, o mais simples possível. Somente se desenvolve o que for realmente necessário, e não algo que se pensa que talvez no futuro possa ser necessário. Isso é considerado perda de tempo. Respeito, deve haver respeito entre os membros da equipe e entre a equipe e o cliente. Isso é um princípio para deixar a equipe satisfeita. No momento que há respeito, a equipe trabalha melhor e consegue se comunicar melhor, consegue tirar dúvidas melhor entre si, então o projeto progride mais. Então, se não houver respeito, a comunicação falhará e o projeto também. Comunicação, ela é essencial no XP, então os clientes e as partes contrárias precisam expressar o que realmente necessitam. Então, precisa haver muita comunicação, essa comunicação precisa ser de qualidade e preferencialmente presencial. Feedback ou parecer, então deve haver pareceres constantes por meio das partes interessadas, o mais constante possível, o mais rápido possível, para evitar que haja falhas de comunicação, falhas de compreensão. Se houverem falhas, elas precisam ser corrigidas rapidamente para diminuir o custo de sua correção. E nós temos também um valor que se chama coragem. A coragem diz respeito a mudanças. Mudanças irão ocorrer. Então, deve-se ter coragem para aceitar as mudanças inevitáveis, por pior que sejam. Elas não podem ser ignoradas, elas têm que ser encaradas o mais rápido possível e não se deve tentar ignorar elas por estarem fora do contrato ou por serem muito difíceis. É preciso coragem para encarar as mudanças. Um outro princípio, feedback, aliás, a partir desses valores, existem os principais princípios básicos do XP, que são feedback rápido, ou seja, constante validação por parte dos clientes, simplicidade ou presumir simplicidade, evitar complexidades necessárias, fazer somente o necessário, mudanças incrementais, as mudanças são bem-vindas, mas são feitas aos poucos, abraçar as mudanças devem ser consideradas positivas, trabalho de alta qualidade, o código deve seguir padrões, o projeto deve seguir padrões, ele deve ser bem feito, deve ser constantemente refatorado. Então, não se deve fazer código ou projeto de maneira rápida só para satisfazer o cliente ou para ganhar um tempo de forma a curto prazo, porque o sacrifício de qualidade vai cobrar um preço muito alto a médio e longo prazo. E priorização de funcionalidades. Eu preciso determinar quais são as funcionalidades essenciais para o cliente, de estabelecer um produto mínimo viável para garantir que o essencial será desenvolvido se problemas ocorrerem. Vou falar sobre algumas práticas XP. Então, dentro do jogo de planejamento ou planning game, a equipe se recomenda que a equipe se reúna com o cliente para priorizar as funcionalidades. Isso deve ser feito semanalmente. O cliente deve identificar as principais necessidades e a equipe é responsável por estimar o que pode ser implementado naquele ciclo. Ao final de um ciclo, as funcionalidades precisam ser entregues ao cliente. E esse é um modelo adaptativo
em oposição aos contratos rígidos. Pode haver um contrato, mas deve haver flexibilidade, deve haver negociação com o cliente, porque os requisitos provavelmente mudarão. Metáfora. Metáfora diz respeito a saber se comunicar com o cliente na linguagem dele. Então, isso implica que é preciso compreender a linguagem técnica do cliente, compreender a linguagem utilizada na área em que o software vai ser implantado. Isso é essencial para a comunicação correta. Então, é necessário compreender a linguagem do cliente e se comunicar com o cliente na linguagem que ele entende. Equipe coesa. Então, o cliente ele faz parte da equipe de desenvolvimento, a equipe ela deve se respeitar, deve se comunicar, deve se ajudar, e ela deve, como já foi falado na prática anterior, saber se comunicar com o cliente. Reuniões em pé, ou stand-up meeting, são todas as reuniões, ou pelo menos a maioria delas, deve ser feita em pé, porque elas costumam, assim, ser mais rápidas e objetivas. Não se perde tempo, muitas vezes é recomendado que elas sejam feitas após o almoço. Projeto simples. Então, não se deve projetar algo desnecessário. Pode-se fazer projeto, pode-se criar modelos, mas somente se eles forem realmente necessários. E não se deve projetar algo que talvez não vá ser usado. Então, se atende o que foi solicitado sem procurar sofisticação. Desenvolve-se o que é preciso, não o que se acha que poderá ser necessário. Tá? Projeto simples não necessariamente é projeto fácil, e nem sempre um projeto simples é o mais fácil de implementar, e projeto fácil não quer dizer. Deve-se projetar o que é necessário, da melhor maneira possível. Um projeto fácil ele pode não atender às necessidades ou pode gerar problemas de arquitetura. Versões pequenas, ou small release, então deve-se entregar constantes versões, e isso permite ao cliente testar as funcionalidades de maneira contínua. Ritmo sustentável, então deve-se trabalhar com um número de horas razoável, não se deve sobrecarregar a equipe. Horas extras, em geral, não são produtivas, elas até podem funcionar 1 ou 2 dias, mas se forem constantes, na verdade a produção vai cair. Nós temos a posse coletiva, é uma outra prática, ou collective ownership. Isso significa que o código não pertence a um desenvolvedor específico. Todo mundo é dono do código, então ninguém precisa pedir permissão para modificar o código. Padrões de codificação, ou coding standards, então devem se estabelecer e seguir os padrões de codificação. Isso facilita a posse coletiva, porque se todos codificarem do mesmo jeito, utilizando os mesmos padrões, parece que o código foi escrito por uma pessoa, somente uma pessoa e não uma equipe. Programação em pares, pair programming, que pode ser um conceito estranho, eu mesmo demorei um pouco para aceitar esse conceito. Então, a programação é feita por 2 pessoas, então pode parecer um desperdício de recurso, mas existem estudos que dizem que a programação feita por pares, ela é tão produtiva ou até mais se as pessoas trabalharem separado. Embora existam autores que discordem disso, o par ele é composto de um programador, deve ser composto por um programador experiente e um aprendiz, mas pode ser composto por 2 pessoas de mesmo nível. E quem deve utilizar o computador, quem deve codificar é a pessoa com menos experiência, e enquanto que a pessoa com mais experiência deve auxiliar, ensinar boas práticas, ensinar padrões de codificação, esse tipo de coisa. Dessa forma, o código ele poderá ser verificado por pelo menos 2 pessoas e isso reduz a possibilidade de erros. Teste de aceitação, Customer Tests. Então, são testes planejados e conduzidos pela equipe, em conjunto com o cliente, para verificar se os requisitos foram realmente atendidos. Esses testes se baseiam nas histórias do usuário. E outra prática é o desenvolvimento orientado a testes, ou Test Driven Development, ou desenvolvimento dirigido a testes também, é uma outra tradução. Basicamente,
Antes de programar qualquer coisa, deve-se criar um teste para aquele código. Então, se baseia no princípio que, se é possível elaborar um teste, então o código, o requisito daquele código está muito confuso e ele precisa ser revisto. Ele está complexo demais. Se não se pode testar, não se pode codificar. Esse é o princípio. Então, primeiro se produz o teste, depois se codifica. Refatoração, refactoring. Então, a refatoração deve ser constante, tanto a nível de projeto como a nível de código. O projeto e o código precisam ser constantemente revisto. Então, isso garante que a complexidade do código se mantenha em um nível gerenciável, que seja possível alterá-lo, mantê-lo, evoluí-lo. E é um investimento que trará benefícios a médio e longo prazo, embora tenha um certo custo a curto prazo. Integração contínua, continuous integration, sempre que uma funcionalidade estiver disponível, tiver sido concluída, ela precisa ser integrada ao produto, porém não pode ser feito ao mesmo tempo, ou seja, não pode dois ou mais pares de programadores integrarem o seu código ao mesmo tempo, porque isso pode causar conflitos, pode causar problemas, pode causar comportamento emergente. A integração é feita por um par de cada vez. Falar um pouquinho sobre as regras de planejamento. Então, a primeira, escrever histórias do usuário. Como já foi dito, elas devem ser escritas pelos usuários, já que elas representam as funções que o software irá oferecer a eles. Então, como eu falei, uma história do usuário, ela tem 3 partes. Basicamente, o usuário se identifica o papel que ele estará assumindo quando ele utilizar as funções. Então, eu como gerente, eu como vendedor, eu como tal função que iria assumir, quero que o software me ofereça tal recurso para que eu obtenha tal objetivo. Como já foi falado, ela serve de base para a definição de teste de aceitação. A equipe é responsável por estimar se a história pode ser implementada em 1, 2 ou 3 semanas. Se for estimado que o tempo é maior do que isso, talvez essa seja uma história épica que precise ser melhor detalhada ou que ela precise ser dividida em histórias menores. E se uma história tiver menos que uma semana, então implica que ela é muito pequena, que talvez ela deva ser combinada, fundida a outras histórias. Uma outra regra de planejamento: o planejamento de entregas cria o cronograma de entregas. Então, é feita uma reunião de planejamento de entregas para determinar o projeto como um todo, e os técnicos nessa reunião tomam decisões técnicas e os administradores tomam decisões de negócio. Ainda, cada história precisa ter o seu tempo de desenvolvimento estimado, em termos de semana de programação ideais. Deve-se priorizar as histórias mais importantes do ponto de vista do cliente para, em último caso, ter um mínimo produto viável se algo der errado. As histórias elas são agrupadas em iterações que devem ser planejadas somente pouco tempo antes delas serem iniciadas. Uma outra regra: faça entregas pequenas frequentes. As entregas devem ocorrer semanalmente ou no máximo de 2 em 2 semanas. Existe a prática de entregas diárias, mas isso pode ser um pouco exagero e pode sobrecarregar o cliente. E é a função do cliente determinar se a entrega será posta em operação. Outra regra: o projeto é dividido em iterações. As interações duram cerca de 1 a 2 semanas. Elas precisam ser planejadas pouco antes de serem iniciadas. Não adianta planejar com antecedência, porque elas podem mudar. Então, isso permite a sintonização com as mudanças. Não se deve implementar funcionalidades de outras iterações. Isso é proibido. Se implementa somente as funcionalidades que foram escolhidas para aquelas iterações e pronto. Os prazos precisam ser cumpridos e a produtividade precisa ser acompanhada. Se os prazos não puderem ser cumpridos, então é preciso convocar uma reunião extra para que algumas funcionalidades precisem ser repassadas para outros ciclos. As tarefas devem ser concluídas, não se deve deixar nada para trás, nada inacabado. Uma outra regra:
O planejamento da iteração inicia cada iteração. Então, se seleciona as histórias do usuário mais importantes, as que tiverem maior nível de priorização, e eventualmente funcionalidades que falharam nos testes. Elas são divididas então em tarefas de programação. As tarefas elas são escritas em cartões, da mesma forma que as histórias do usuário, e são estimadas, são determinados quanto tempo vai demorar para concluir cada tarefa. E nós temos também diversas regras de gerenciamento. Primeira regra: dê equipe um espaço de trabalho aberto e dedicado. Então, não devem haver barreiras físicas, de forma a melhorar a comunicação. É preciso haver uma área para reuniões em pé. Os membros da equipe devem se sentir respeitados e acolhidos para que a comunicação flua. Eles devem se sentir satisfeitos com o seu trabalho para que possam se dedicar, se sentir incentivados a desenvolver um bom produto. Deve-se definir uma jornada sustentável, deve ter um número máximo de horas para desenvolvimento. Trabalhar além dessa jornada padrão não é uma boa prática, isso acaba cansando o desenvolvedor e baixando a sua moral. Se há atraso de projeto, então é melhor replanejar as tarefas. Em último caso, se estabelecer um mínimo produto viável, se entrega os requisitos mais importantes, mas não adianta tentar sobrecarregar os desenvolvedores. Se entrega o mínimo suficiente para o cliente e se planeja uma segunda versão. Então, deve-se descobrir a velocidade ideal da equipe e se ater a essa velocidade. Não adianta tentar comparar com equipes mais experientes, o que tenham mais rapidez. Cada equipe tem a sua velocidade própria. E deve-se fazer planos realistas. Não adianta se planejar para desenvolver muito e não conseguir atingir esse objetivo. Se inicia cada dia com uma reunião em pé. Às vezes essa reunião pode ser feita ao meio-dia. Talvez nem todos os membros possam contribuir, mas todos devem ouvir. O tempo da reunião deve ser breve, deve se manter o mínimo de pessoas, o mínimo de tempo nas reuniões, e as reuniões elas são feitas para manter as pessoas sincronizadas. Basicamente, cada membro deve informar o que conseguiu fazer no dia anterior, o que ele pretende fazer nesse momento e no dia de hoje, e quais são as dificuldades que ele está enfrentando. Quanto às dificuldades, se houver um gerente, se houver um tracker, ele deve procurar auxiliar o desenvolvedor a superar essas dificuldades. A velocidade do projeto é medida, então se estimam quantos pontos de história do usuário ou pontos de tarefas de programação são desenvolvidas em cada iteração. Em cada planejamento, os clientes selecionam um conjunto de histórias do usuário. O número de total de pontos dessas histórias deve ser próximo da estimativa de velocidade do projeto, que foi estabelecido na regra anterior. Isso também vale para os programadores com relação às tarefas de programação. As pessoas devem ser movidas, é uma outra regra. Isso significa que as pessoas podem assumir papéis diversos, podem assumir funções diversas, podem desenvolver código um pouco fora da sua área de expertise. Basicamente, isso tem o objetivo de que a equipe aprenda entre si, que o conhecimento seja compartilhado, que não haja dependência de um funcionário específico ou um grupo específico deles, porque eles podem sair da empresa, podem ser transferidos para outra equipe, pode acontecer riscos. Se houver necessidade de conhecimento especializado, então deve-se contratar um consultor. Um outro princípio, uma outra regra, é que o XP deve ser consertado quando ele for inadequado. Basicamente, se algo não funciona, para uma equipe específica, para uma organização específica, então deve ser mudado, deve ser feitas adaptações. As regras devem ser seguidas até que se perceba que elas precisam ser alteradas. Todos os desenvolvedores devem saber o que se espera deles e o que eles podem esperar dos outros desenvolvedores. E, para garantir isso, deve existir regras. Agora nós vamos falar de regras de projeto. Simplicidade, isso já foi falado. Keep it simple, mantenha isto simples.
Então, o projeto deve ser o mais simples possível, porque isso permite que ele seja executado mais rapidamente do que se for complexo. O problema é que a simplicidade ela pode ser subjetiva e difícil de ser medida. Então, é função da equipe decidir o que é simples. Claro que a simplicidade depende um pouco da complexidade do projeto. Uma outra regra: escolha uma metáfora de sistema. Então, uma metáfora é uma forma de explicar o funcionamento do software, explicar o objetivo do software de maneira o mais simples possível para quem está fora do projeto, por exemplo, para pessoas que precisam ingressar na equipe quando o projeto já está em andamento. A compreensão sobre o software não deve depender de muita documentação, embora às vezes isso seja inevitável. Devem utilizar nomes significativos de variáveis, de métodos e padrões de nomeação de elementos do programa devem ser escolhidos e seguidos para que isso facilite a reutilização de parte do código. Deve-se usar cartões CRC durante as reuniões de projeto. Basicamente, os cartões eles determinam as responsabilidades e colaborações entre os objetos. Então, cada membro vai receber um conjunto de cartões que vão representar instâncias de diferentes classes. Então, uma atividade pode ser uma operação ou uma consulta, ela vai ser simulada e cada dono de um cartão vai anotar as responsabilidades do objeto no lado esquerdo do cartão e as colaborações que o objeto pode oferecer no lado direito do cartão. Também pode haver modelagem UML por meio de diagrama de sequência, ou de comunicação, ou de classes, eventualmente de outros diagramas UML, se isso for considerado necessário. Deve-se criar soluções afiadas, chamadas spikes, com o intuito de reduzir riscos. Isso é uma outra regra. Então, no momento que se identificam riscos de projeto razoavelmente graves, então eles devem ser explorados de maneira definitiva e exclusiva. Deve-se buscar uma solução, uma boa solução para o problema que foi identificado. Então, um spike ele vai ser o desenvolvimento ou o teste projetado para analisar e preferencialmente resolver um determinado risco. Caso o risco se mantenha, então é preciso colocar um par de programadores, uma dupla, durante um determinado período, trabalhando exclusivamente para examinar esse risco e tentar mitigar o seu impacto. Uma outra regra: nenhuma funcionalidade é adicionada antes da hora, mesmo que haja tempo, não se adicionam funcionalidades necessárias, porque o desenvolvedor achou que seria fácil fazer essa funcionalidade naquele momento e que acreditando que isso deixaria o sistema melhor. Isso ainda está dentro do conceito do keep it simple, não se faz nada além do estritamente necessário. É um princípio ágil, é maximizar a quantidade de trabalho não feito. Então, se desenvolver o que não é necessário naquele momento, muitas vezes é jogar tempo fora, e requisitos futuros só podem ser considerados quando isso for exigido pelo cliente. Deve-se utilizar refatoração constantemente, sempre que for possível e onde for possível. Então, deve-se evitar usar um projeto antigo e ruim só porque ele funciona. E deve-se tentar remover redundâncias, eliminar funcionalidades necessárias, melhorar projetos antigos, melhorar o código constantemente, sempre que isso for possível. E nós temos as regras de codificação. O cliente deve estar sempre disponível. Isso é difícil de conseguir, mas o cliente precisa estar disponível ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Deve ser um especialista no domínio, não adianta ser um estagiário, não adianta ser um funcionário com pouca experiência. Ele é responsável por criar as histórias do usuário, priorizá-las e negociar sua inclusão e interações. O código deve ser escrito de acordo com os padrões estabelecidos, como já foi falado antes. Então, os padrões de codificação eles servem para manter o código no mesmo estilo, numa mesma forma de codificação que ajude a compreender o código
por toda a equipe e que ele seja passível de ser melhorado, refatorado constantemente. Então isso facilita a posse coletiva do código. Deve-se escrever os testes de unidade primeiro, como já foi falado, XP trabalha com o conceito de desenvolvimento orientado a testes. Então, primeiro se produz o teste, depois se codifica. Isso ajuda a compreender o que precisa ser feito e a produzir um código melhor. Estranhamente, o tempo para escrever o teste e o código é o mesmo que se gastaria para escrever apenas o código. Então, no final, é produzido mais no mesmo tempo e se produz um código de melhor qualidade, e isso permite que os códigos eles sejam refeitos no momento em que eles foram desenvolvidos por meio de uma ferramenta automatizada. Então, se houver uma mudança, é feita uma regressão de testes, todos os testes são executados novamente para garantir que não foi incluído um erro no que já estava funcionando. O código deve ser produzido em duplas, isso é um conceito um pouco estranho e às vezes considerado muito caro, mas parece que na maioria das vezes funciona. Então, duas pessoas trabalhando em um computador produzem tanto código quanto duas pessoas trabalhando separadamente, segundo os defensores dessa regra, embora existam autores que discordem. Também se afirma que a qualidade do código é melhor e se recomenda que haja um programador mais experiente, mas não deve haver uma relação tutor-aprendiz. Os programadores eles devem ser considerados iguais. Uma outra regra, só um par faz a integração de código cada vez, para evitar problemas de integração. Duas partes do sistema que nunca foram testadas juntas, se forem integradas ao mesmo tempo, isso pode causar problemas de comportamento emergente, incompatibilidades, erros diversos. Deve haver versões claramente definidas do produto e deve-se estabelecer turnos de integração. Cada dupla integra na sua vez e nunca ao mesmo tempo. A integração deve ser frequente, as integrações devem ser feitas em intervalos de tempo regulares e pequenos. Não se deve postergar a integração, porque isso pode agravar o problema e também fazer com que haja falhas de comunicação e que pessoas comecem a trabalhar com versões desatualizadas do sistema. Deve existir um computador exclusivo para a integração. Isso permite que os programadores vejam quem está integrando o software naquele momento. O resultado da integração precisa passar por teste de unidade, para garantir que haja estabilidade em cada versão. Se os testes de unidade falharem, então essa unidade precisará ser depurada. E se a atividade de integração demorar muito tempo, então isso demonstra que aquela unidade ela precisa de depuração e não é o momento de ser integrada ainda. Então a integração precisa ser abortada e se deve retornar o sistema à última versão estável. Então a gente precisa de ferramentas para gerenciamento de configurações de mudança e controle de versões. Outra regra, a posse do código deve ser coletiva, não deve haver gargalos porque alguém é dono do código. Todos precisam ser autorizados a modificar, consertar, alterar, refatorar as partes do sistema. Deve-se sempre desenvolver os testes de unidade para o código, mesmo que seja um novo código que ele esteja sendo modificado, é preciso fazer sempre testes de unidade antes de codificar. E no momento que não existe um dono de determinadas partes do sistema, isso diminui o impacto quando algum membro da equipe for transferido ou pedir demissão. E nós temos as regras de teste. Como já foi falado, todo código deve ter teste de unidade. Isso é um dos princípios mais importantes do XP. Então, testes de unidade, eles favorecem a posse coletiva do código. Então, evita que algum erro novo seja inserido. O código deve passar pelos testes de unidade novamente antes de ser entregue. Isso garante que a funcionalidade tenha sido implementada corretamente.
E isso também, os testes de unidade também permitem a refatoração, porque eles protegem o código de mudanças, de mudanças que foram consideradas indesejadas para uma determinada funcionalidade. Quando houver um erro de funcionalidade, então, deve ser criados testes para identificar um erro de funcionalidade. Então, para isso, é preciso que sejam criados testes de aceitação para proteger o sistema. E os clientes devem explicar claramente o que estava errado e o que eles esperam que seja modificado. Os testes de aceitação eles são executados com frequência e os resultados eles devem ser publicados. Como já foi falado antes, os testes de aceitação eles são criados a partir de histórias do usuário. As histórias do usuário elas vão ser traduzidas em testes de aceitação. Esses testes são do tipo funcional e representam uma ou mais funcionalidades que foram explicitamente declaradas pelos clientes. E os testes de aceitação, eles podem ser automatizados de maneira que eles possam ser executadas muitas vezes. Agora eu vou falar sobre as vantagens do XP. Entregas rápidas e contínuas. XP adota um ciclo de desenvolvimento bastante curto, muito mais curto que a maioria dos outros métodos ágeis. Então, isso permite que a equipe entregue incrementos funcionais em períodos de tempo curtos. Então, o produto ele vai estar em constante evolução. Então, o cliente ele já recebe algumas funcionalidades que ele pode ir utilizando, ele já pode ver resultados tangíveis. Isso torna ele mais satisfeito e aumenta o seu envolvimento com o processo de desenvolvimento. O XP é bastante adaptável a mudanças, então permite que as equipes se adaptem rapidamente às mudanças dos requisitos e às mudanças de prioridades. Ele trabalha muito com os princípios ágeis que promovem a flexibilidade durante o desenvolvimento. Então, isso permite que ajustes e inclusões de novas funcionalidades sejam realizados ao longo do projeto. E garante que o produto final realmente atenda às necessidades do cliente, mesmo que elas tenham sofrido muitas mudanças. Qualidade do produto final. Há uma forte ênfase na excelência técnica e que o software seja entregue com alta qualidade. Se trabalham com práticas como o TDD, que é o desenvolvimento dirigido a testes, e a programação em pares. Isso contribui para a detecção precoce de erros e aumenta a qualidade do código. E também a questão de haver um parecer constante do cliente ao longo da implementação, então permite que ajustes sejam feitos de maneira rápida, diminui a ocorrência de erros e os erros são descobertos mais cedo. Então, o produto ele é constantemente melhorado e a qualidade do produto final também sofre melhoria e o usuário costuma ficar mais satisfeito. Ainda há uma colaboração e engajamento da equipe bastante forte. Se recomenda que a equipe se comunique, se ajude, se aprenda, troque informações e conhecimento entre si. Então, isso é permitido através de programação em pares e reuniões diárias. E a equipe, ela realmente é uma equipe. Eles agem para sempre melhorar o seu trabalho e para alcançar os seus objetivos. Então, isso fortalece o engajamento da equipe, melhora a troca de conhecimentos, contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais produtivo. E a equipe se sente bem no ambiente e trabalha com mais vontade. Desvantagens. Bom, a primeira é resistência à mudança. Isso pode ser uma desvantagem geral de todos os processos ágeis. Pode haver situações em que as equipes do cliente elas resistam à adoção do Extreme Programming por estarem acostumados a modelos de desenvolvimento mais prescritivos, mais tradicionais. Para minimizar essa desvantagem, deve-se educar a equipe e o cliente sobre as vantagens da abordagem ágil e demonstrar resultados tangíveis desde o início do projeto. A comunicação precisa ser eficiente. Isso pode ser uma desvantagem. Então,
Exige-se uma comunicação constante e clara entre os membros da equipe com as partes interessadas. O problema é que as partes interessadas muitas vezes não estão disponíveis. Se a comunicação não for bem estabelecida, então pode ocorrer mal-entendimentos e isso pode atrasar o projeto e até inserir erros. Então, para superar essa desvantagem, é preciso investir em práticas de comunicação eficientes, ou seja, reuniões diárias de acompanhamento, definição clara dos requisitos e funcionalidades e pareceres constantes dos clientes e falar com o cliente na linguagem que ele entende. Foco excessivo no curto prazo pode ser uma desvantagem. Uma vez que o XP ele é iterativo, pode haver uma tendência a se concentrar em demandas imediatas, sem pensar numa visão de longo prazo. Então, isso pode sacrificar a qualidade do código e o código no final ele fica difícil de manter e modificar. Então, para minimizar essa possível desvantagem, é preciso haver um bom planejamento estratégico desde o início, deve-se definir metas de longo prazo, estabelecer uma visão clara do produto final. Há ainda uma desvantagem. Deve haver uma equipe experiente e autogerenciável, e não é toda equipe que consegue se adaptar a essa situação. Se a equipe não for experiente, não for capaz de se autogerenciar, XP pode não funcionar adequadamente. Então a equipe ela precisa possuir conhecimentos técnicos adequados e precisa ter bastante autonomia. Caso contrário, o XP pode não funcionar. Então, para mitigar essa possível desvantagem, é necessário investir no desenvolvimento da equipe, treinamento, capacitação e incentivar a troca de conhecimento e a colaboração entre os membros da equipe. Estranhamente, pode haver membros que não gostam de colaborar, não gostam de transmitir conhecimento. Essas pessoas não são adequadas para uma equipe XP. E nós concluímos mais essa aula sobre processo de desenvolvimento ágeis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam esse conteúdo, compartilhem com quem possa se interessar. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção.